Hoje nós começamos um ciclo de formação para os pais, né? E onde a gente vai estar falando sobre princípios básicos de uma forma bem simples, né? Então, bem acessível, para que vocês, familiares, possam estar tendo mais conhecimento sobre a intervenção que é realizada com as crianças de vocês. Esse é o nosso foco, que vocês entendam cada vez mais sobre TEA, né, transtorno do espectro autista, e também sobre as intervenções que são realizadas, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre princípios básicos. Eu quero saber se vocês conseguiram ver, fazer o download lá do PDF. A gente postou também, né, um resuminho só para vocês irem ali acompanhando. Gente, lembrem-se que é uma formação, então papel e caneta na mão para vocês irem anotando dúvida, né? Porque é uma live que vai ter bastante conteúdo, tá bom? Sim. Então vamos começar com princípios básicos da análise do comportamento aplicada. A Paty vai falar aqui pra gente, eu vou ser só a interlocutora. E eu queria saber, vamos começar pela pergunta mais perguntada. Outra coisa, gente, quem tiver pergunta, vocês podem mandar e mandando aí que a Andrea e a Edina vão tentando responder, mas também aqui, não sei se vocês sabem, tem um quadradinho com um ponto de interrogação, que são perguntas que você pode enviar e a gente responde no final da live, tá bom? Eu vou pedir só para alguém controlar. A Aline está aí acompanhando. A Aline vai controlar o tempo pra gente. Quando der 40 minutos, você avisa, por favor, tá bom? Aí você fala aí 30 minutos, 35, 40, tá bom, Aline? Obrigada. Então vamos lá. Pati, o que é aba? Bom, então, né, como a Amanda falou, a gente vai fazer um diálogo aqui bem simplificado do que é isso, né? Aí quando a gente fala em aba, né, a gente já, acho que vocês já devem ter escutado isso. Ah, meu filho faz terapia no método aba. Meu filho faz aba, né? Mas quando a gente está estudando, né, entendendo mais aprofundado o que é isso, a gente vai ver que, na verdade, dizer que aba é um método é errado, tá? Porque a aba é uma ciência muito ampla e complexa, né? E que, por ela ser uma ciência, é errado a gente falar que é um método. O que acontece? As terapias, elas vão se basear, né, nessa ciência, no que essa ciência fala, né? E aí, ABA, a sigla, ela é em inglês, tá? Eu não sei falar muito em inglês, mas é Applied Behavior Analysis. Essa é a sigla, né? ABA. E aí, traduzindo, né, análise do comportamento aplicado. Então, basicamente, né, ela é isso. Ela é essa ciência complexa e ela tem as suas dimensões, né? Dentro dessa ciência existem as dimensões. E o objetivo dessa ciência é mudar comportamentos em qualquer hipótese, né? Então, muitas vezes a gente fala em AB e já pensa em autismo, mas na verdade o autismo, né, o cuidado da pessoa autista utilizando essa ciência ABA é só um ponto, né, que a gente pode estar fazendo. Na verdade, essa ciência ABA ela pode se aplicar a qualquer situação onde eu quero mudar um comportamento. Né? Então, eu poderia pensar aqui em reabilitação de pessoas dependentes químicas. Eu poderia pensar em várias outras situações. Até um contexto, eu tenho uma empresa que está com algum problema e eu posso utilizar dessa ciência para mudar o comportamento da minha empresa, da minha equipe, seja lá o que for. Exatamente. Então, a questão, né, do autismo, ele é só um campo de atuação dessa ciência. Tá. E o SUS, ele garante como que é na questão da política, né? As nossas famílias são atendidas dentro do Sistema Único de Saúde, né? Então, como que é essa questão dessa ciência da aba dentro do SUS? Quando a gente fala, né, em cuidado da pessoa autista, né, no Sistema Único de Saúde, não existe, na verdade, não existe, né, uma política pública que diga, né, o autista precisa ser cuidado com a terapia ABA, né? Não existe isso. Mas a gente tem alguns documentos, né, que são
as diretrizes de cuidado da pessoa com transtorno do espectro autista, a linha de cuidado, e aí tem a política pública da pessoa com deficiência, e nessas ele vai estar direcionando, né? E dentro desses documentos que são oficiais, aparecem as terapias comportamentais, né? Dentre outras. Mas, por exemplo, nós do CIPTEA, a gente decidiu utilizar a ciência ABA como uma estratégia porque nós somos terapeutas e entendemos que hoje o que tem de evidência científica é a ciência ABA. Mas nós não somos obrigadas a fazer esse tipo de trabalho, por exemplo, né? O CIPTEA poderia estar fazendo um outro tipo de intervenção e isso seria aceito politicamente, né? Dentro dos direitos. E aí, o ruim dessa questão toda é isso, né? Porque acaba que cada serviço, cada município, cada estado traçando estratégias que acha que é melhor, né? O problema é que a gente está falando de crianças pequenas, por exemplo, e é complicado eu falar que vou fazer uma terapia que eu acho que é melhor e não uma que tem evidência científica de que funciona, né? A gente está tratando... Isso é legal você falar, porque aqui no Brasil não tem, né? Mas nos Estados Unidos, depois a gente pode até... Eles fazem pesquisas, o próprio governo, e publica quais são as melhores terapias, as melhores evidências dessas terapias, né? Então, por isso, a partir disso e de várias pesquisas científicas, é que a gente vê a eficiência e eficácia da ciência ABA no transtorno do espectro autista. Então, por isso que nós, né, terapeutas do CIPTEA, a gente escolhe trabalhar nessa linha, por conta dessas diversas, né, tem várias pesquisas onde listam, né, como eu falei, nos Estados Unidos mesmo eles fazem, né, o governo publica isso, quais são as terapias que têm mais eficiente, mais eficaz para o TEA, e todas elas são baseadas na análise do comportamento, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Né? A gente não vai falar especificamente dessas diversas formas de intervenção, porque dentro da análise do comportamento tem diversas formas de intervenção, né? Exatamente. Até se alguém se interessar por esse tema, o Lucelmo, o canal da Luna Aba, né, eles falam muito sobre evidência científica. Até saiu um estudo traduzido para o Brasil, acho que foi semana passada, a gente publicou no Instagram e no Facebook, um estudo, né, foi traduzido e é o estudo que fala dessas evidências científicas no cuidado da pessoa autista. E vale vocês darem uma procurada, mas a análise do comportamento tem evidência científica de que funciona, que foram feitos vários estudos e é uma prática segura para a gente poder estar cuidando das nossas crianças pequenininhas. Além quem do treinamento dos pais, né? Isso. Que é algo que o CIPTEA também aborda, a questão do treinamento de pais, que é o que a gente está fazendo hoje aqui com vocês, né? Essa capacitação. Porque é muito importante que vocês, família, entendam essa ciência. Porque vocês têm crianças em casa o tempo todo, né? E a gente está tentando vencer esse paradigma de que eu levo meu filho para terapia e ele fica lá 30 minutos e eu não sei o que aconteceu com ele. A gente está tentando mudar isso, porque são pequenininhos os filhos de vocês e a estimulação, a intervenção tem que ser feita 24 horas, o tempo todo, né? A hora que acordou e ele está felizinho, a hora que ele está comendo, tomando banho. Então, vocês precisam entender muito bem tudo isso. Isso, e o mais importante, por que é importante vocês entenderem? O Selmo sempre diz, né? Porque uma coisa é a terapeuta chegar para você e falar, se você não pode fazer isso por causa disso, 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 com palavras difíceis. Você, que foi a pessoa que eu falei, pode até minimamente entender o que eu tô falando, mas aí na hora que você vai explicar pra vovó, na hora que você vai explicar pro papai, na hora que você vai explicar pra titia, se você não entende toda a questão por trás, todo o embasamento teórico que tem nisso, você não consegue explicar. E aí acaba que a intervenção ela não fica clara para a família. Então, por isso que vocês têm que ser formados. Então, assim, eu tô super feliz, 40 pessoas
Então, né, é isso, é formação para vocês terem embasamento e conhecimento sobre a forma de intervenção. Então, só para a gente sempre fazer aquela recapitulação, a gente está falando da ciência ABA, ela é uma ciência que o termo dela, a sigla dela é em inglês, mas traduzido para o português significa análise do comportamento aplicado, né? O SUS não tem nenhuma diretriz que garante essa ciência como forma de intervenção. Tem 2 documentos que são as diretrizes e a linha de cuidado, e eles citam, mas não garante especificamente. Mas evidências científicas e pesquisas mostram que essa é a melhor forma de intervenção para a pessoa com TEA. Agora, para a Paty responder para a gente, análise do comportamento. E o que é comportamento? Isso. Para a gente pensar, né, bem simplificado, né? Vamos falar o que é comportamento. É tudo que uma pessoa faz, né? Até o professor Lucelmo, ele cita assim, vamos fazer o teste do homem morto. O que o homem morto não faz? Então, não vai ser comportamento. Então, é tudo que o homem faz. Então, falar, andar, pular, brincar, piscar, né? Comer. E pensar. Pensar também é considerado um comportamento. Então, assim, para a gente pensar, é tudo que o homem faz. Comportamentos motores, internos também do organismo. Então, por exemplo, suar, né? Espirrar, tossir, tudo isso são comportamentos. E aí, então, pode falar. Não, tudo que a gente faz, então, é comportamento. E aí, só para complementar aqui a fala da Ana, a Ana colocou, é importante falar que cada criança tem um comportamento único. Claro, cada ser humano tem um comportamento único. Se é tudo que a gente faz, cada um faz de um jeito e se comporta de um jeito. Exatamente. E aí, se a gente for se aprofundar nessa questão de comportamento, né? Por exemplo, o comportamento de comer, ele tem várias variáveis. Tem gente que come sentado, tem gente que come andando, tem gente que come assistindo televisão. Quer dizer, se a gente for estender esse assunto, né? Vai dar uma conversa, assim, bem longa. Mas, basicamente, né? O comportamento é isso. É tudo que a gente faz. Então, são ações, né? Então, por isso que, às vezes, a gente está falando com as famílias, a gente fala assim, eu quero saber o que ele faz. Não o que você acha que ele está sentindo. E às vezes a família vai dizer, ele tem comportamento de ficar bravo, comportamento de ficar estressado. Na verdade, isso não é comportamento, né? Isso é o que você acha que ele está sentindo, mas a gente precisa saber as ações que ele está fazendo, né? Para a gente poder fazer todo o trabalho em cima disso. E aí, o mais importante, né, se a gente faz uma análise, como você falou lá no começo, né, a ciência é de análise do comportamento. Então, eu vou analisar um comportamento. E esse comportamento, ele é feito por uma pessoa em uma determinada situação, né? Exatamente. Aí, na análise do comportamento, né, no behaviorismo radical, que é o que a gente segue, né? Então, esse nome radical às vezes assusta, mas na verdade ele só quer dizer que o comportamento é a raiz de tudo. Por isso que é behaviorismo radical. Behaviorismo é comportamento em inglês, né, Amanda? Isso mesmo. E aí, ele vai dividir o comportamento só didaticamente pensando, né? Em comportamento respondente e operante. É só para vocês ouvirem esse termo, porque às vezes pode ser que vocês vão estar lendo alguma coisa e vai aparecer essas 2 palavrinhas, né? Nós trabalhamos dentro dos comportamentos que são operantes, né? Então, o que é isso? Os operantes é tudo que a gente faz, por exemplo, que a gente opera nisso. Então, são os comportamentos que vão precisar de um estímulo, vão ter essa resposta, que é o comportamento, e vai acontecer as consequências. Os comportamentos que são respondentes, vamos pensar que é aqueles que são de caráter mais internos, né? Então, por exemplo, uma coisa irritou meu nariz e eu espirrei, ou eu fiquei com calor e suei. Esses são os respondentes que são internos, explicando assim bem por cima mesmo, só para vocês entenderem. Então, os operantes são os que a gente vai atuar. Aqui, quando a gente vai pensar em intervenção precoce, a gente vai pensar nos comportamentos operantes. E aí tem essas 3 situações. Que ele precisa de um estímulo,
ele tem uma resposta, que é o comportamento em si, e uma consequência, que é o que a gente fala que são os reforçadores. Então, para um comportamento acontecer, precisa ter esses três. Então, até tem uma frase que eu anotei aqui: se não tem consequência, não existe comportamento. Então, assim, se não existe reforço, não existe comportamento. Então, por exemplo, eu falo com vocês na live porque a consequência disso é vocês assistirem, a criança de vocês evoluírem, e isso é uma consequência desse meu comportamento. E isso me reforça. A você continuar fazendo a live. Exatamente. Se não tivesse ninguém assistindo, essa consequência não ia acontecer, eu não ia mais fazer live e esse comportamento não iria existir, entendeu? Então, para acontecer, eu preciso ter esses três. Certo. Então, a partir dessa ciência, que é a aba, a gente consegue analisar o comportamento e propor mudanças nessa lógica que ele acontece. Exatamente. E até interessante falar que a gente pensa sempre na mudança de comportamentos. E aí entra uma questão de ética nisso, porque a gente está falando de crianças pequenininhas. Então, eu preciso pensar qual é o comportamento que eu quero modificar e se realmente isso é importante para aquela criança. Porque, às vezes, existem comportamentos, por exemplo, as estereotipias, que não estão trazendo um prejuízo para aquela criança, então não é ético que eu faça mudanças daquilo. Então, assim, é uma ciência que muda comportamentos, mas a gente precisa ter muita consciência do que é que a gente está querendo mudar. E o objetivo tem que ser sempre melhorar a qualidade de vida daquele sujeito. Tá. Então, vamos lá, todo mundo anotando que os comportamentos respondentes são aqueles que eu não consigo controlar, eles acontecem naturalmente, como, por exemplo, piscar, né? Se vem o vento, eu pisco, eu não consigo controlar. Transpirar, né? Se tá calor, se tá quente, eu vou transpirando, eu não consigo controlar, eu não transpirar, né? Então, esses são os respondentes. Os operantes são aqueles que dependem de uma consequência, que seria se eles são reforçados para acontecer. É isso, né? Só para a gente deixar bem claro, todo mundo anotou. Respondentes é aquele que o ser humano, antes da gente pensar na criança, o ser humano, os nossos comportamentos, a gente não consegue controlar. Os operantes são aqueles que a gente tem a possibilidade, devido a essa questão de reforço e consequência, de estar mudando. Tá? Então, são nesses comportamentos que a gente trabalha dentro da ciência ABA, dentro da intervenção precoce com as crianças autistas. Então, por isso que é importante observar qual é o contexto que ele acontece, o que está reforçando aquele comportamento acontecer novamente. Exatamente. Então, o respondente é o que é instalado naturalmente pela natureza e o operante é aquilo que ele é ensinado, ele é aprendido no correr da vida da pessoa. Depois a gente vai fazer uma prova para as mães que estão assistindo, para as famílias, pais, tias e vós, para ver se vocês estão sabendo de tudo. Bom, vamos lá. Então, como a gente falou, a ciência ela vai fazer análise e vai propor mudanças nos comportamentos. Comportamento é tudo que a gente faz, né? E aí, dentro dos comportamentos, existem os respondentes, que são automáticos, a gente não controla, e os operantes, que são aqueles que são aprendidos e a gente tem a possibilidade de mudar. E aí, Paty, quem é que pode aplicar essa forma de intervenção? Muito bem. Quando a gente fala em análise do comportamento, a gente precisa de profissionais capacitados nisso, né? Não existe uma regulamentação, né, no Brasil para falar quem é analista e quem não é, enfim, e como é feito isso. O que a gente sabe, né? A Sociedade Brasileira de Psicologia... Brasileira enfim, tem uma sociedade aí de psicologia comportamental. É brasileira. Ver aí o que é. E ela vai falar que existe o analista do comportamento, que é o supervisor. Então, é aquela pessoa que tem muita experiência, que às vezes ele já tem mestrado nisso, né, Amanda? Então, ele tem muita experiência nesses casos. Aí vai ter o supervisor, o analista do comportamento, assistente, que são os profissionais, né? De ensino superior. Especialização em análise do comportamento aplicado. E aí vai ter as pessoas que são as aplicadoras.
Então, a gente tem esses 3 níveis de profissionais: supervisor, assistentes e os aplicadores. Que aí, no caso, vocês pais entram nesse terceiro aqui, que são os aplicadores, que são os que fazem cursos livres, ou cursos livres de capacitação mesmo, né? Então, os workshops que a gente faz, essas lives e os treinamentos que a gente faz lá na terapia com vocês, acaba sendo isso que a gente quer, né? Torná-los Aplicadores. aplicadores. Nós seríamos as assistentes. Nós somos assistentes, porque a gente tem a pós-graduação e estamos aí ganhando ainda experiência. Tem 2 mestrados em andamento, enfim. E a gente tem uma pessoa que é supervisora nossa, não sei se ela já está assistindo aqui a gente. Eu não vi. Eu não vi. Mas a gente tem essa supervisora. O ideal, né, é que a criança que faz a terapia ABA, ela tenha profissionais desses 3 níveis. Então, no caso, vocês, os aplicadores, nós, as terapeutas... Ou pode ser, no caso, os aplicadores podem ser outras pessoas, por exemplo, a atendente da escola, ou um acompanhante terapêutico, que é uma profissão dentro disso. A pessoa que você vai decidir que vai ser, né? Tem algumas pessoas que fazem curso para serem aplicadoras, né? Tem alguns cursos para você se formar e ser aplicador mesmo. E isso é bem legal. Então, o ideal é que tenha isso: aplicadores, assistentes e supervisor. Isso. Só para a gente não perder a pergunta que a Ingrid fez, que se os comportamentos respondentes são andar, sentar e etc. Não, eles são aqueles que a gente não consegue controlar. Você ensina a criança a andar, sentar, né? Eles são piscar, transpirar, respirar, enfim, esses comportamentos que são incontroláveis, que a gente não consegue controlar. Os operantes são andar, sentar, falar, gesticular, tá? Então, só pra gente não perder. A Andréa tinha acabado de responder. Enfim, é que eu achei que ela não tinha visto, é por isso que eu falei, não vamos perder. Mas a mamãe perguntou, posso dizer que eu sou uma aplicadora ABA? Olha, você está participando, né? Se você está participando do Cipiteia, está conseguindo acompanhar e está buscando estudar sobre o assunto, você pode dizer que é aplicadora ABA do seu filho, né? Isso. Você não pode fazer, né? Talvez assim, não assim, eu sou aplicadora ABA e me contratem, né? Eu acho que essa responsabilidade com uma outra pessoa, acho que não. Mas eu acho que dentro do seu filho, da sua família, eu acho que a ideia do serviço é o treinamento de pais. E o treinamento de pais é para que eles sejam aplicadores. Então, no caso, vocês são aplicadores. E inclusive, acho que vai ter um curso em São José dos Campos para aplicadores, para formar aplicadores. Até se alguém tiver interesse, ia ser bem interessante também. Isso, muito bem. Bom, então, para a gente saber se... por exemplo, assim, até falando da gente mesmo, do Cipiteia, mas em outros lugares. Paty, eu vou me mudar para Piraporinha. Como que eu sei se meu filho está tendo intervenção baseada em ABA? Então, se ele foi para Piraporinha, é muito bom, é muito engraçado. É que eu não quis falar outra cidade próxima, né? Para a gente saber se a criança se seu filho está fazendo uma terapia ABA, é importante que você analise se os terapeutas estão cumprindo o que a gente chama de 7 dimensões da terapia ABA. Então, anotem agora, anotem. Caneta. Eu vou até a minha colinha aqui. A primeira dimensão, a gente fala que ela é aplicada. Então, o que é isso? É que ela vai ser aplicada para mudar comportamentos que são úteis na vida daquela pessoa, levando em consideração aquela questão ética e tudo mais, né? Porque aquela pessoa precisa mudar aquilo para ter uma melhor qualidade de vida. Então, o aplicado se caracteriza basicamente nisso. Tem a outra dimensão, que é a comportamental, né? Então, aqui ela é lidar com essas questões mesmo, de analisar comportamentos, fazer toda a avaliação daquilo, né, sistemático. É bem essa questão ampla. A outra dimensão é a sistemática. O que é isso? Essa é muito importante.
Porque a análise do comportamento, ela precisa ser bem sistemática no sentido dos termos. Então, assim, por exemplo, se eu fiz um plano terapêutico para o seu filho aqui no Cipité, em Praia Grande, se você levar isso em outra cidade, vai ser os mesmos termos utilizados, as mesmas formas de registro. Então, assim, ela é sistemática no mundo inteiro, na verdade. Se você sair daqui da Praia Grande e for para os Estados Unidos, é os mesmos termos, lógico. Em inglês. Mas lá em Piraporinha, o nome que eles vão usar são os mesmos que a gente usa. Exatamente. Essa é muito importante, essa questão do sistemático, tá? Uhum. Outra importante é a questão da dimensão da generalização. Então, eu vou trabalhar alguns comportamentos para que na clínica, né, ou no ambiente domiciliar ali, bem estruturado, mas que o objetivo é que se generalize para a vida social dele, na escola, na praça, no mercado, em todos os contextos. Então, ela precisa ter essa dimensão da generalização. Eu preciso trabalhar o sujeito para que ele esteja inserido na sociedade em todos os seus contextos. E não que a criança faça só o que eu quero lá na minha salinha. Então, na minha salinha, ele responde tudo que eu pergunto, ele faz tudo que eu quero, ele é um príncipe encantado lá na minha sala, mas lá fora ele não consegue. Então, precisa ter essa generalização. Isso. A quinta? Que ela é tecnológica, né? Então, assim, é preciso que todos os procedimentos sejam escritos, analisados, né? Então, precisa dos registros, e tem que ser tecnológico a nível de que todo mundo que lê aquilo vai entender. Então, termos técnicos é importante, que é aquilo que eu falei, os termos que eu uso aqui, qualquer pessoa que sabe da análise do comportamento vai saber do que eu estou falando. Então, se a gente fez aquela planilha que vocês levam para casa, e você leu e entendeu, e seu marido leu e entendeu, e a avó leu e entendeu, todo mundo leu e entendeu o que tem que fazer, aquilo está tecnológico e está muito claro o que vai ter que ser feito no procedimento da criança. Ótimo. Sexta dimensão. Analítica. Eu já falei disso? Não, você falou aplicada. Aplicada. A analítica é a sexta dimensão. A análise do comportamento, ela também tem que ter certeza de que é a intervenção que está realmente ensinando a criança aquilo que se espera, né? Certo. E aí, então, ela precisa ter essa questão de ser analítica, de analisar, né? Então, assim, por exemplo, a criança bate a cabeça 100 vezes no dia. E aí, eu fiz análise e vi que ela bate a cabeça 100 vezes no dia. Como é que eu vou ser analítico nisso? Eu não posso falar assim, eu acho que ela melhorou. Não, eu preciso ter o registro. Então, por exemplo, em uma semana, a mãe fez o procedimento e começou a registrar. E aí ela viu que em uma semana, ela não bateu mais 100 vezes no dia. Ela começou a bater 98, 90 vezes. Então, isso é ser analítico. Eu acompanhar a evolução desses registros. Porque o que acontece? Se ela batia 100 e hoje ela bate 98, ela diminuiu. Então, o procedimento está funcionando. Agora, se eu não estou registrando, o que eu vou falar? Não resolveu. Porque ela está batendo. Entendeu? Então, isso é ser analítico. Eu fazer análise bem organizada, tecnológica, estruturada e sistemática disso tudo. Né? Então, se eu faço o registro, se eu sou analítico, eu vou saber se o meu procedimento está funcionando ou não está. E a última é a dimensão da eficácia. Então, assim, para atender essa dimensão, é preciso garantir que a criança aprenda. Então, eu estou ensinando a criança a apontar, ela tem que apontar. Se ela não está apontando, não está sendo eficaz. Então, o meu tem alguma coisa errada. Nunca é a criança que não aprende. É sempre o aplicador, o assistente e o supervisor que está falhando.
Isso. E é interessante, a gente só vai saber se ela está sendo eficaz se a gente for analítico, então se tiver registro, né? Porque foi o que você falou. Às vezes o ganho é pouco, mas ele existe. A gente só vai perceber ele através do registro. Então, assim, para você saber se seu filho está fazendo terapia ABA, ele precisa ter essas 7 dimensões. Ele não pode ter 5 dimensões ou 3 dimensões. Tem que ter assim. Se não tiver, Ele não pode ser, ele não pode ser comportamental, buscar a generalização, mas não é tecnológico, não é, analítico, né? Então ele tem que ter todos esses passo a passos. Então, assim, não é fácil, a gente tenta no nosso serviço, são ajustes, não é uma coisa que vai ser perfeita, porque todo mundo está sempre em construção e evolução, mas minimamente a pessoa tem que buscar, né, essas 7. Sim. Cara, esses 7 princípios, essas 7 dimensões, que é o nome correto, dimensões. Depois a gente pode até, se a live ficar gravada, vocês podem ver com calma, mas é basicamente isso, tá bom? Então vamos lá agora para indo finalizando, né? Lembrando, aqui a André já lembrou, mas mandem o nome de vocês para participar do sorteio do livro Propósito Azul, um livro muito legal para famílias, que vai ser muito interessante. Isso, por isso que a gente faz os gráficos, por isso que a gente faz os registros, para ser analítico, para a gente ver qual que está sendo a melhor, para depois ver se está sendo eficaz. Né? Por isso que os registros vão tudo descrito que tem que fazer para ele ser tecnológico, ou seja, você saber o que está fazendo, o pai, a avó, todo mundo saber o que está sendo feito. Tecnológico significa isso, né, Paty? Que todo mundo que lê entende o que é para ser feito, tá bom? Sistemático, né? Então é por isso que tem toda essa questão do registro, por isso que é muito importante o registro. Por isso que a gente vive falando, cadê a planilha? Não esquece, tem que preencher. Porque assim, não adianta falar, melhorou, mas quanto que ele melhorou? Né? A gente precisa saber. Exatamente. Então, assim, nunca aceitem nem da gente isso, tá? Cobrem da gente. Não aceitem que a gente fale que o filho de vocês, hoje tá muito bem. Não aceitem, tá? Vocês têm que perguntar, tá muito bem quanto? Eu quero saber o gráfico. Meu filho evoluiu 1%, 2% ou 10%. Então, assim, isso é importante para você, tá bom? Por fim, assim, chegando ali pro final, não sei como que a gente tá de tempo, daqui a pouco a Aline dá um parecer pra gente, mas então, como você disse lá atrás, né, falando ali do comportamento, que os comportamentos operantes, eles se repetem, acontecem novamente, né? A consequência desse comportamento acontecer de novo é porque ele é reforçado, né? Por causa de um reforço. O que é reforço? Muito bem. O que é reforço? Reforço é a consequência do comportamento. A gente tem que tomar muito cuidado aqui para não falar que reforço até às vezes erra nisso. Até falei para André, nossa, várias vezes eu pego e falo isso. Qual é o prêmio que seu filho gostaria de ganhar? Na verdade, o reforço ele é muito mais que um prêmio e que uma recompensa, tá? Então, assim, o reforço, a gente tem que encarar ele como algo muito sério, na verdade. Porque ele vai determinar se o comportamento que eu estou ensinando vai ter probabilidade de acontecer de novo. Se eu utilizo um reforço errado, o comportamento não vai ser reforçado e eu tenho a tendência ainda de piorar a situação. Então, assim, a análise para a gente ver qual é o reforçador da criança é muito importante. E ele é muito mais do que uma recompensa e um prêmio. Ele é, de fato, um reforço, um reforçador, tá? Então, assim, ele aumenta a probabilidade de um comportamento ocorrer. Isso que a gente tem na nossa cabeça. Tem que ter na nossa mente. Vamos dar um exemplo eu gosto muito daquele exemplo da luz, do interruptor, né? Então, aquilo tá lá na parede, eu vou lá, aperto aquele botão e ele acende a luz, né? Então, o que eu queria? Eu queria acender a luz. Eu fui lá, apertei o botão, a luz foi acesa. Então, reforçou, porque eu queria que a luz acendesse e ela acendeu. Então, apertar o botão, que é o comportamento de apertar o botão, foi reforçado pela luz ser acendida, que era o que eu queria. Se
tá com problema em algum canto ali da elétrica. Eu vou, aperto o botão e não acendo a luz. Aperto o botão e não acendo a luz. Não tá reforçando. Então, depois de uns dias, eu não vou mais apertar aquele interruptor porque eu sei que não está funcionando, né? Então, a frase do se o que está acontecendo, qualquer comportamento é porque está funcionando. Vem, né? A gente consegue, para mim, pelo menos, fica muito claro com esse exemplo da luz. Então, eu apertei o botão, se está funcionando, a luz acende, eu vou apertar novamente. Se não está funcionando, eu estou apertando a luz, e aí eu vou parar porque não está acendendo, que não está reforçando, não está acontecendo o que eu quero, né? Aí você vai procurar outra estratégia para poder acender a luz. Isso. Que aqui funcionou mais. Né? E aí entra numa outra questão aí que a gente pode depois, né? A Aline vai estar conversando com a gente numa próxima live sobre os comportamentos de birra, né? Isso. E aí ela vai trazer de novo esse assunto do reforço. Eu não quis nem dar exemplo de birra, porque a gente tá porque é muito difícil, às vezes se associa comportamento com birra. E lembra que a gente falou lá no começo, pessoal. Comportamento não é igual a birra. Comportamento é toda coisa que a gente faz. Então, pensa no exemplo da luz, né? Então, eu vou lá, tenho o comportamento de apertar o botão, e aí a luz acende, reforça o meu comportamento de apertar o botão. E aí, para a gente pensar na questão do reforço, vimos que é algo muito sério, que precisa ser tratado de uma maneira responsável, né? Então, assim, e aí a gente vai falar tem dois tipos, né, também de forma didática, que é dividido esse reforço. Que a gente fala de reforço positivo e reforço negativo. Isso não significa bem ou mal, tá? Não é isso. Fala de novo. De punição. Reforço positivo e negativo não significa bem ou mal. É totalmente fora disso, tá? O que a gente faz, né? Geralmente, lá no Cipiteia, todos os treinos que vocês fazem, geralmente a gente usa o reforço positivo. O que é isso? Pensa no sinal de mais, tá? É onde eu adiciono um item, uma consequência. Eu adiciono uma consequência naquele comportamento. Então, eu estou treinando contato visual. Olha para mim. E aí eu vou lá e dou a balinha. Né? Então, eu estou adicionando a balinha, que eu já fiz uma análise toda, e é o reforçador daquela... Tá? Então, assim, existem esses dois conceitos. E o negativo é quando eu retiro um item. Então, por exemplo, a minha criança está com frio não, ela tá com calor, eu vi que ela tá suando e ela vem e me fala, tira. Aí eu vou reforçar esse comportamento dela, falar tira. Eu vou reforçar como? Retirando o casaco, porque ela tá com calor. Então foi um reforço negativo. Eu retirei um item para que ela ficasse bem e feliz e fosse reforçada nesse comportamento de falar, tira. Então, existem esses dois conceitos de reforço aí, positivo e negativo. Eu acho que é legal falar que, de novo, negativo não quer dizer ruim, não é um reforço ruim. Não, é você só retirar algo, porque como o nome positivo e negativo, a gente pensa sempre bem, mal, legal, ruim, mas não. É positivo de acrescentar, negativo de retirar. E os dois com o objetivo de ensinar, reforçar, né? De uma maneira que aquele comportamento volte a acontecer, tá? Não estamos falando de bem e mal e nem de punição aqui. Estamos falando de reforçar mesmo. Bom, e olha, a gente tem 3 perguntas ali na caixinha, então eu vou fazer a última pergunta, né, para você, e aí a gente vai para a caixinha, aí eu já peço para a Andrea também já fazer o sorteio, e aí quando eu pedir ela falar o nome de quem foi a sorteada, tá bom? Então vamos lá. A última pergunta e depois a gente vai para as 3 perguntas que mandaram aqui para a gente. Como é feito o ensino? Muito bom. Como é feito o ensino, né, de qualquer situação? Foi essa pergunta? O ensino no geral? Isso, o ensino da intervenção ABA, né? Ele é feito como? Tem um método único? Ou é só na salinha? É aonde? Como que ele é feito? A gente já falou quem faz, né? Que pode ser os aplicadores, que pode os analistas e tem o supervisor. E aí, como que ele é feito, essa intervenção?
O É assim, treino. a questão, né, da terapia ABA, ela se baseia sempre, né, na avaliação da criança, né, da pessoa, a avaliação, né, do que eu quero ensinar. Então, assim, vamos pensar na intervenção precoce, que é o nosso foco, né? Então, eu fiz a avaliação do repertório daquela criança e vi que ela precisa aprender tal habilidade. Eu vou entender quais são os reforçadores dessa criança. Então, isso é muito importante. Eu não ensino nada se eu não souber o reforço. Então, eu preciso saber o reforço. E aí, acho que antes de falar do como ensinar, é importante falar uma outra questão do reforçador. O reforço, ele não é da pessoa. Até eu estava vendo um vídeo do Lucelmo, ele falou assim, reforço da pessoa é vitamina, é biotônico funtora. Nós temos que falar em reforço do comportamento, né? Então, qual é o comportamento e qual é o reforço? Então, para mim reforçar um comportamento, talvez eu tenha um reforçador. Para eu reforçar outro comportamento, talvez eu tenha outro reforçador. Então, assim, isso é muito importante. Então, para eu fazer o ensino, primeiro eu preciso ter o reforçador. Depois eu preciso pensar em como aquela criança aprende, né? E aí, algumas crianças, a gente vai ter que fazer o ensino que a gente fala de tentativas discretas. Que aí é quando a gente faz um ambiente mais estruturado, onde eu planejei como vai ser aquele ensino, eu organizei esse ambiente e eu vou e faço o treino em tentativas discretas. Então, assim, é importante vocês saberem disso, porque às vezes a gente vai falar, olha, é importante que você sente com ele numa mesinha, ou sente na frente dele no chão, e faça o treino assim, assim, assado, desse jeito, falando essa palavra, usando essa frase, e fazendo esse gesto. Então, assim, esse vai ser um treino mais estruturado. Aí existe uma outra forma também da gente ensinar, que são os ensinos naturalísticos que a gente fala, né? Que aí a gente acaba também buscando conteúdos do modelo de intervenção Denver, né? Que também está dentro da análise do comportamento, tá? Que são os naturalistas. Então, por exemplo, eu estou no ambiente ali natural da criança, lá na cozinha, ele me pediu a mamadeira, eu aproveitei a deixa e fiz o ensino ali que eu estou querendo que ele aponte. Então, ali... E aqui, né, esse link é o link da próxima live da semana que vem, onde a gente vai falar de ensino baseado nas rotinas, que é nessa forma um pouco mais naturalística, que é o que mais acontece em casa. Mas como a Paty falou, tem momentos que a gente sentar na mesinha, precisa sentar no chão e fazer dessa forma que é a tentativa discreta. E aí o naturalístico a gente vai explicar um pouquinho de como ele pode acontecer dentro da rotina na live da semana que vem. Exatamente. E no CPTEI a gente acaba usando a forma com que a gente avalia que aquela criança vai aprender melhor. Então, a gente acaba usando desses dois recursos. Então, como a gente faz o ensino? Sabendo o reforçador, tendo um planejamento de como eu vou ensinar, e aí entra em todas aquelas dimensões. O registro, ser tecnológico, analítico, né? E acompanhar esse processo do ensino, para a gente poder ir avançando na habilidade. Acho que é isso, eu respondi. Isso, respondeu. Muito bem, vamos lá para as perguntas. A primeira pergunta que a gente tem aqui, que foi a mais, né, foi feita lá no começo da live, qual seria o outro tipo de intervenção além da ciência ABA? Bom, tem vários métodos, né, Paty? Tem o TEACH, né, tem terapias ecléticas, que são aquelas terapias separadas, fonoterapia, psicoterapia, né, que são terapias separadas. Tem também algumas outras linhas psicanalíticas que vão fazer também essa intervenção mais ligada à questão de saúde mental. Então, tem outras formas dessas terapias, de fazer a intervenção, né, dessas terapias. E aí, assim, o mais importante dizer é, hoje, dia 4 de junho de 2020, o que tem evidências científicas para o TEA, em pesquisa, quando a gente fala evidência científica, pesquisaram, fizeram estudos, não um, vários. Meta-análise é pega vários estudos e ver qual que foi o resultado. E hoje, na data de hoje, o que tem evidência de melhor
evidência científica de melhor funcionamento para a pessoa com TEA é a análise de comportamento aplicado. Pode ser que amanhã seja uma outra forma de intervenção, tá bom? Isso que eu gosto sempre, né? É importante a gente deixar claro. Exatamente. Porque sempre a gente se basear em práticas baseadas em evidência. Hoje a prática baseada é a ciência ABA. Tem outras, né? O doutor Lucelmo, o professor Lucelmo, ele faz um vídeo onde ele cita lá, acho que 15 intervenções, estudos que mostram que tem evidência. Então, acho que seria interessante vocês darem uma procurada que ele vai citar. Mas dessas 15, todas são baseadas na ciência ABA. Isso que é importante falar. Bom, a outra pergunta que a gente tem é, até que idade as crianças têm o laudo de autismo? Bom, até que idade, eu entendo que a partir de que idade, né? Isso não tem exames, é uma análise clínica, né, do médico, no fim, quem dá é o médico, o neuropediatra ou o psiquiatra, a partir da avaliação dele, da equipe interprofissional, da escola, enfim. Mas não tem uma idade exata, né? É difícil a gente dizer. Tem criança que tem com 1 ano, tem criança que só vai ter com 6, 7, 8. Mas estudos, alguns artigos que a gente estava lendo, eu não vou saber agora o nome, mas relatava que era possível fazer o diagnóstico a partir dos 14 meses de idade. Então, assim, para uma equipe especialista, né, e tudo mais. Isso. Não adianta você chegar no médico, qualquer médico, eu quero diagnóstico. Não é assim, né? O diagnóstico Vai é variar. essencial, né? Então, o médico, ele precisa cumprir essa exigência da política, né? Da política pública de direitos, então ele é diferencial, então ele precisa do relatório escolar, da equipe de terapeutas, né? E da avaliação clínica no consultório, conversa com os pais. Tá. Vamos lá, terceira pergunta. O que vocês acham do castigo? Esse tema, castigo, tem mais a ver também com, eu acho que com a questão do manejo de comportamento. Eu acho que a gente pode até deixar, não sei, Paty, você que sabe, para a Aline responder, mas pode sim. Quando a gente fala de castigo, a gente está falando, por exemplo, de punição, né? A Aline acho que vai falar um pouquinho disso, mas só para vocês entenderem. Quando a gente estava falando de reforço, é diferente existe uma maneira de ensinar que é através da punição, de ensinar não, né? De extinguir comportamentos. O problema da punição é que tem muitas consequências. Então, a punição ela precisa ser muito bem planejada pelos pais e pela equipe. Tem que ter um objetivo muito claro do porquê eu estou usando a punição. Porque na punição, eu apenas vou punir. Eu não vou ensinar um comportamento adequado. Diferente quando eu trabalho com reforço. Né? Então, se a criança está batendo a cabeça, eu avaliei, e ela bate a cabeça porque ela quer pedir, eu vou ensinar ela a pedir. Então, quando eu trabalho com reforço, estou ensinando um comportamento adequado. Quando eu trabalho com punição, eu não vou ensinar, eu apenas vou punir para aquilo não aconteça mais. Mas isso tem outras consequências, que é uma discussão bem longa, né? Que talvez, se tiver interesse, a gente pode pensar em fazer uma live só disso, porque é algo que precisa realmente ser muito compreendido por todo mundo, pela equipe, pela família, né? E tem que ter objetivos muito claros, porque é muito sério também isso. Última pergunta. Quanto tempo a gente vai ver o resultado? No meu caso, a imitação. É a mãe a Adriana. Então, como a gente vai ver o resultado? Como a gente vai olhar como que na tabela, né? Como que está sendo o gráfico, está evoluindo ou não, mesmo que seja mesmo que seja 0,5%. A evolução, ela tem que ser vista minimamente, né, no tempo que a gente faz a intervenção. Então, a gente são 5 semanas, né? Então, a gente tem que ver alguma evolução nessas 5 semanas. Mas, gente, a evolução não é atingir o objetivo completo. Não, são essas questões às vezes, bem básicas e bem pequenas, né, Paty? Sim, então, por exemplo, estou trabalhando a imitação. Ele conseguiu ele estava imitando com total ajuda, né? Então eu tinha que pegar na mão dele total para ele bater palmas, mas agora eu só preciso tocar no cotovelo. Então foi uma evolução. Aí a gente vai trabalhando isso e vou diminuindo essa ajuda. Então tudo isso é evolução e eu vou acompanhar no registro, né? Nas avaliações. Isso. E tudo mais.
Mandaram aqui uma outra pergunta, mas mandaram outra pergunta, mas também tem a ver com birra, sobre bater. Aí eu acho que é melhor a gente deixar mais para a live de manejo de comportamento inadequado, que eu acho que vai ter um monte dessas perguntas, tá? Então a gente vai deixar essa para depois. Agora a gente vai ficar o sorteio. Vou pedir para a Andrea colocar o nome do resultado. Eu não sei se dá para mandar a filmagem, mas a gente vai colocar o nome da pessoa que que ganhou o livro, e depois que a gente terminar a live, a gente posta o vídeo do sorteio para vocês saberem que a gente não roubou. Que legal, Andréia, fala pra gente. Andrea, vamos lá, rufem os tambores. Quem foi a ganhadora ou o ganhador do nosso sorteio do livro Propósito Azul? Ai, meu Deus! Tô ansiosa. E aí, quem ganhou busca o livro, a gente combina de buscar lá no Ser? Isso mesmo. O livro tá com a Andrea. Vamos lá. Eloá Sampaio, a Ingrid, a mãe da Eloá. Que legal, gente. Parabéns, Ingrid. Gente, primeiro, obrigada. 40 pessoas foi a nossa média. Eu acho que foi muito bom, porque assim, não é pelos números, mas é que a gente sabe que é importante tudo isso que a gente está falando para o filho de vocês, para a família de vocês. Então, o que eu peço agora, o que a gente pede agora é que a Ingrid combine, entre em contato no WhatsApp amanhã para a gente combinar como ela vai retirar o livro. Todas as lives a gente vai estar fazendo algum sorteio para reforçar vocês a assistirem. Apesar de um maior reforço, vai ser vocês terem conhecimento sobre a intervenção do filho de vocês, claro, mas enfim, a gente sabe que todo mundo gosta de um sorteio. Mas, por fim, a outra coisa que eu queria falar é que esqueci. A Maria veio aqui e falou alguma coisa e eu perdi. Eu ia falar. Isso, lembrei. Peguem depois e mandem para a família de vocês, para o pai da criança, para o avô, para aquela avó que fica muito, para a madrinha, para eles também irem tendo esse conhecimento. Por isso que a gente não deixa ficar muito longo, mais de 40 minutos, para não ficar cansativo. Então, agora eu peço que vocês, depois que a gente terminar, a gente vai postar ele, fica salvo, vocês podem ver depois com calma, parar, voltar. Envia para toda a família de vocês, para também eles terem essa formação e esse conhecimento.